Olá! Vamos conversar sobre alimentação saudável. E se eu te disser que o caminho talvez não seja comer menos, mas sim comer mais? Parece loucura, né? Mas nesta análise a gente vai desafiar umas regras antigas e mergulhar numa abordagem bem mais prática e, olha, muito mais satisfatória. Uma que troca a fome pela saciedade. E o melhor, com base na ciência. Sabe aquela frustração de começar uma dieta, passar fome, ficar sem energia e no fim o peso voltar todo de novo? Pois é, esse ciclo de perde e ganha, o famoso efeito sanfona, é um problema real e que desmotiva muita gente. É uma sensação de estar correndo em círculos, né? E se a solução for justamente o contrário do que a gente sempre ouviu? E se o segredo estiver em focar no volume e na qualidade dos alimentos? O que nos permitiria comer pratos mais cheios e, ainda assim, alcançar nossos objetivos? É contraintuitivo, eu sei, mas é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Ok, para entender como essa mágica funciona, a gente precisa dar uma olhadinha na ciência por trás da saciedade. A base de toda essa ideia está em dois conceitos que são chave e que mudam totalmente o jeito como a gente encara a comida. Vamos falar de densidade energética e densidade nutricional. Densidade energética. Parece complicado, mas é super simples. Pensa assim, é a quantidade de calorias que tem em cada grama de um alimento. E o grande segredo aqui é a água. Quanto mais água um alimento tem, mais pesado e volumoso ele fica, só que com menos calorias. Tipo frutas e vegetais, sabe? Eles enchem o prato e o estômago, mas sem pesar na conta calórica. Agora olha só essa comparação, que deixa tudo mais claro. De um lado, um pratão enorme, cheio de vegetais e frutas, super volumoso, colorido, com certeza vai matar a fome. Do outro, um punhadinho de biscoitos. Acredite, os dois têm as mesmas calorias. A diferença é que um te deixa satisfeito, o outro nem tanto. Fazer essa escolha inteligente pelo volume faz toda a diferença. Mas não é só sobre encher o estômago, claro. Aí entra o segundo conceito, a densidade nutricional. Aqui o foco é na qualidade. A gente está falando de alimentos que são riquíssimos em vitaminas, minerais, fibras, tudo aquilo que o nosso corpo precisa para funcionar bem. É a diferença entre um punhado de castanhas, cheio de nutrientes, e uma bala, que é basicamente caloria vazia. Isso nos leva a um ponto que é fundamental, que é quebrar aquele mito de que uma caloria é uma caloria e pronto. Não é bem assim. 100 calorias de brócolis, com todas as fibras e nutrientes, vão interagir com o corpo de um jeito totalmente diferente de 100 calorias de um refrigerante. O tipo de alimento que a gente come importa, e muito. Certo, agora vamos para a parte que interessa, a prática. Como a gente aplica isso no dia a dia? A mentalidade aqui é totalmente positiva. Em vez de ficar pensando no que precisa ser cortado, no que é proibido, o foco vai ser no que a gente pode adicionar para enriquecer a alimentação. A estratégia toda é baseada em 3 pilares, bem simples, mas super poderosos. Eles podem transformar a rotina sem nenhum sofrimento. O primeiro é a hidratação, o segundo, as fibras, e o terceiro, mas não menos importante, o sabor. Vamos ver cada um deles. Primeiro passo, hidratação. Beber água é essencial, a gente sabe, e ajuda a dar volume nas refeições. Mas a dica de ouro aqui é: coma a sua água também. Alimentos como melancia, pepino, alface, eles são praticamente água em forma de comida, o que ajuda muito na saciedade. E um lembrete importante, é sempre melhor mastigar as calorias do que bebê-las. Um suco, por exemplo, não sacia nem de perto como a fruta inteira. Segundo pilar, as fibras. Elas são sem dúvida as maiores aliadas da saciedade. Fazer trocas simples, como preferir o pão integral ao invés do branco, já faz uma baita diferença. As fibras deixam a digestão mais lenta, o que mantém a gente satisfeito por mais tempo e evita aquela vontade de beliscar fora de hora. Uma dica prática: tente colocar vegetais em tudo. E para quem vive na correria, ter uma fruta inteira na bolsa é muito mais jogo que um lanche processado. E o terceiro passo? Sabor. Porque ninguém merece comida sem graça, né? A ideia de que comida saudável é sem gosto já era. É hora de usar e abusar de ervas, de especiarias. Pensa num alecrim na batata, orégano no tomate, páprica no frango. Eles transformam qualquer prato simples em algo delicioso. E variar os sabores é o que nos mantém motivados a longo prazo. Agora vamos mexer num vespeiro, um dos maiores mitos da nutrição. Aquela ideia de que a gente precisa comer de 3 em 3 horas para manter o metabolismo acelerado. Mas será que essa regra é para todo mundo mesmo? Vamos ver o que a ciência diz. Essa é uma daquelas crenças que se espalhou de um jeito impressionante, né? A lógica por trás parece até fazer sentido, mas quando a gente vai olhar as evidências científicas, a história é um pouco diferente. Então, vamos lá.
Olhando para as evidências, o quadro fica bem mais claro. Sobre acelerar o metabolismo, o que importa mesmo é o total de calorias do dia, e não quantas vezes se come. Para a perda de peso, os estudos são bem divididos, não tem uma vantagem clara. Aliás, para algumas pessoas, comer com mais frequência pode até aumentar a sensação de fome. O único benefício que parece um pouco mais consistente é no controle do açúcar no sangue, mas isso varia muito de pessoa para pessoa, ou seja, não é uma regra universal. Então, o ponto crucial de toda essa discussão é o seguinte: não existe uma regra única que sirva para todo mundo. A qualidade geral da alimentação, rica em nutrientes e fibras, tem um impacto infinitamente maior do que o número de refeições feitas por dia. Certo. Então, o que a gente tira de tudo isso na prática? A ideia é aprender a montar um prato inteligente. É uma mudança de mentalidade. Sair daquela coisa de restrição, de dieta, para uma abordagem mais flexível, consciente e, o mais importante, prazerosa. Então, vamos resumir as lições principais. O foco é em alimentos que nutrem e que dão saciedade. A estratégia é bem simples: adicionar o que faz bem em vez de se preocupar em cortar o que não faz. O objetivo é criar refeições que deixem a gente genuinamente satisfeito. E o mais importante de tudo, entender que isso não é uma dieta cheia de regras e proibições, mas sim um roteiro, um guia para ajudar nas nossas próprias escolhas. E para a gente terminar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Toda grande mudança começa com um pequeno passo. Qual alimento nutritivo dá para adicionar no prato ainda hoje? Pense numa pequena inclusão que pode ser o começo desse novo caminho. A jornada para uma alimentação mais saudável e prazerosa é feita de adições e não de restrições.